Olá, minha gente. Dica para a gente abrir a nossa conversa sobre FGV. A gente vai falar um pouquinho sobre o processo de avaliação da FGV, a expectativa do edital de vocês. Lembrando que no momento em que eu gravo só tem banca definida, não tem edital, né? E como que vai ser que o nosso curso no Turma de Redação, qual vai ser o foco que a gente vai dar para este estudo antes do edital. Pessoal, primeira questão, eu vou começar com o processo de avaliação. A gente ainda não tem edital da FGV, mas vou falar quais são os pontos que a banca sempre ataca. É lógico que eu fiz aqui um recorte de outro edital, tá certo? Para você ter uma noção, para a gente fazer um balanço. Porque eu acompanho muito a fase das correções, então essa fase me permite ter uma noção muito clara do que a banca cobra mais de vocês. Enfim, na parte de estrutura textual, a banca vai cobrar abordagem do tema, progressão, sugestão de solução. Qual é a parte que o pessoal mais acerta em peso? Abordagem do tema. Por quê? Porque os temas da FGV, a discursiva da FGV, a discursiva, ela tende a ser bem fácil, tá? A banca não traz discursiva difícil. Essa é uma questão clara na FGV. O que é difícil na FGV é o português. Eu não vou saber falar das outras disciplinas, né? Sou professora de português e de redação. Então, o português é o bicho. Tanto que aqui no curso do Turma, né, no Turma de Redação, a gente deixa o português em provas comentadas para o pessoal da FGV com muito carinho, porque a gente sabe que é difícil enfrentar. O nosso curso, ele, de certo modo, ajuda. O pessoal tem um rendimento bem bacana depois que passa por todos os vídeos do curso. Isso é importante. Porque não adianta, eu tenho curso, mas eu não assisto aula. Não existe milagre, né? Tem que conhecer bastante, não adianta. Até a quinta prova de língua portuguesa você ainda estará assim, ó, se sentindo, pisando em ovos. Quando chega da sexta em diante, você já sente uma diferença muito grande. Sexta, sétima prova e por aí vai. Tem um mapa daquilo que mais cai, tem a parte de interpretação, que é muito importante você conheça a forma como a banca pensa. Isso eu estou falando naturalmente da prova de português, que é mais difícil, porque a prova discursiva é bem mais fácil. Então, gente, voltando aqui à discursiva, a abordagem do tema na FGV é muito tranquila. Digo para vocês, na banca tende a dar temas bem tranquilos para que as pessoas possam abordar o tema. Então, quando a gente fala de abordagem do tema, a gente fala daquilo que é preciso, daquilo que é objetivo, certo? E daquilo que é coerente com a proposta temática. Então, as pessoas conseguem fazer uma boa abordagem sem exceder muito a proposta que foi apresentada, sem trabalhar aquém do que se pediu, tá certo? Então, a gente não vê perda de pontos em função da abordagem do tema. Quando a gente nota, a gente vai chegando aqui para baixo, da progressão para sugestão de solução, aqui a coisa pega bem. Como eu digo para vocês, suponhamos que a gente tem uma discursiva valendo 20 pontos. A maior parte das pessoas atinge 16 pontos com facilidade, assim. Se a gente for pensar dentro dessa nota, tá? Com uma certa facilidade, as pessoas chegam a 15, 16 pontos. Praticamente todo mundo que está concorrendo para aquele cargo. Porém, né, o que acontece? É lógico que você já tem uma peneira de que quem vai ter redação corrigida é quem foi bem no objetivo. Já começa por aí essa peneira. Então não adianta escrever bem, mas se você não conseguiu passar de uma etapa para outra. Se as pessoas que passam de uma etapa para outra, elas chegam aos 16 pontos. Em média, observando a fase recursal, as provas na fase recursal da FGV, a gente nota isso, notas altas, tá? 80% da nota em discursiva. Mas, exatamente, entre 2 a 4 pontos que as pessoas perdem, essa perda diz respeito à parte de redação em si. Primeira parte de progressão. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, tá? Tudo que eu falo aqui eu gosto de mostrar. Primeiro que a FGV, ela vai te dar algo bem simples. Então vamos supor que ela te cobre algo bem na letra da lei, bem mesmo, tá? E aí você redigiu aquilo que está na letra da lei. A maior parte de vocês vai basicamente repetir a lei. Vai fazer isso aqui. O que faz com que você cumpra 80% da discursiva. A parte que se descola, da parte que não vai se classificar bem, ou seja, aqueles que vão se classificar muito bem no concurso, é aqueles alunos que pegam a lei, promovem a expansão daquele processo, certo? E conseguem construir cenários.
Como assim? É o processo de aclaramento, né? Você vai aclarar o que o examinador propôs. E nesse ponto é que se nota a sua progressão textual, certo? É exatamente nesse ponto que vai se notar a sua progressão textual, quando você consegue sair daquele ponto zero, estender a explicação por meio de mecanismos de ratificação, de ampliação de conhecimento e consegue construir cenário. Essa construção do cenário pode ser feita com o próprio caso que a banca te apresentou, se ela te dá um estudo de caso, né? Ou se você vai ter que criar o cenário para tornar aquilo mais claro, certo? E outra coisa que a banca te cobra nesse processo, aí logo em seguida, além desse processo de progressão, é a sugestão de solução. Conforme você está vendo aqui no espelhinho, que é até de outro concurso, mas é só para te ajudar, tá certo? Você ter uma noção. A sugestão de solução, gente, muita gente pensa, coloca a sugestão de solução, mas às vezes ainda assim não tira nota. Por que não tira nota? Porque muitas vezes a solução não é coerente com a problemática analisada no discurso, tá, que você levantou, certo? Então, tem que ter essa adequação, a gente tem que observar se há coerência entre todas as partes são combinantes. Então, veja que nós temos um problema de redação. A FGV se resume a isso, basicamente é um problema de redação. Que se curado, você vai embora. Eu me lembro no concurso do Senado Federal, né? Tenho alunos que tiraram total no concurso do Senado, isso eu vou mostrar aqui no curso para vocês. Tiveram um discursivo aí fechando, acho que valia 20 pontos, se eu não estou enganada. O aluno fechou a discursiva. Por quê? Porque o tema não é difícil. O tema em si não é difícil. O que é difícil é você fazer. Não é que também não é difícil. O que você tem que ter técnica é para você promover as expansões. É claro, gente, atenção, que quando a gente vai lidar com redação de conhecimento comum, você pode ter um tema que te paralisa um pouco mais. Tudo bem? Pode até ter um tema que te paralisa um pouco mais, mas mesmo assim, a FGV não é tão exigente quanto uma FCC. Tá? Dá para o pessoal seguir com notas assim relativamente razoáveis. Bom, Júlia, tem correção gramatical? Tem. Independentemente do seu tema de redação, né? Nós ainda não temos o tema, mas independentemente do tema de redação ou da área de recorte desse tema, você precisa ser bom na seleção vocabular e precisa apresentar uma gramática à altura. Por quê? Como eu digo para vocês, se todo mundo tem de tirar notas boas, a diferença entre você e todo mundo estará o quê? Centrada em detalhes. Então, por exemplo, a banca corrige seleção vocabular, ela corrige a gramática. E se você olhar aqui a proporção desses pontos nessa tabela, que não é a nossa ainda, mas é só para você ter uma noção, né? Você tem que 10% da nota total, cada errinho, 10% do valor dessa análise. É muita coisa, eu considero uma pontuação bastante considerável, tá? Ou seja, se você cometer 5 erros gramaticais, cara, tu já tá perdendo meio ponto da discursiva, tá certo? Então, meio ponto, tô perdendo um ponto da discursiva, não é fazendo a conta certa, um ponto. É esse o problema, por isso que eu falei com vocês, a discursiva vale 20 pontos, está todo mundo lá em 16. Quem vai fazer 17? Quem vai fazer 18? Quem faz 19? Quem faz 20? Né? Então é aí que você tem que se questionar. É difícil? Não. Júlia, como é que tem sido os temas da FGV? Bom, eu vou fazer um apanhado por anos, tá? Assim, tempos em tempos. 2013, 2015, vou evoluindo um pouquinho para não tornar o vídeo assim tão detalhado, tão cansativo. Primeiro, se você pega FGV antes de 2014, né, melhor dizendo, você tinha temas como este daqui, estudo de caso pequenininho mesmo, né? E a banca te pedindo para você descrever, tá certo? O procedimento a ser seguido para concretizar essa venda, ou seja, você tem que falar sobre hipótese de dispensa de licitação e descrever qual é o procedimento correto para acontecer isso aí. Então, às vezes o aluno ele fica sem saber por onde ele vai começar. Muitas vezes o aluno repete o que a lei diz. Repetindo o que a lei diz, você fica em 80%. Sabendo colocar um fluxo de desenvolvimento desta dissertação, vai ficar mais fácil para você trabalhar. E aí você vai chegar até a descrição dos eventos. Então, qual que é o teu fluxo, por exemplo? É saber primeiro trabalhar conceitos, saber o que a lei diz, aplicar isso ao caso. Não é? É um fluxo mesmo que você aprende no curso de redação. Por onde você vai começar e onde você vai terminar. Tá bom? Outra questão. Quando eu chego mais para 2015, a gente vai encontrar
não é? Essa aqui é uma prova de analista judiciário da área administrativa, a gente vai encontrar já um pezinho no que tem acontecido hoje na FGV, não é? Já começa aqui a centralizar os temas de forma parecida com o que tem acontecido hoje. Mas você vai ver em 2015 um pouco mais de tecnicismo ainda, que é quando a banca, por exemplo, numa área de administração, suponhamos, tá? Ela vai trabalhar, por exemplo, gestão por competências ou gestão de competências. E aí ela traz um caso em que você, sempre você, não é? Em que você é chamado para dar um curso, exatamente porque determinada instituição pública vai perder muitos servidores que vão se aposentar. Então você precisa montar um programa de desenvolvimento de sucessores, ou seja, passar conhecimento, transmitir conhecimento de um grupo para outro, de modo que essa instituição não tenha problema com a perda, certa perda de colaboradores aí para a aposentadoria. E aí a banca, muita gente fica vidrada no caso, não presta atenção que a banca está pedindo questões muito simples. Ela quer primeiro uma justificativa para você realizar esse programa. Vocês vão notar que a FGV, ela traz muita resposta no próprio caso. Tá? O aluno que for um pouquinho esperto, ele capta informações do caso, acrescenta outras informações que ele considera que sejam plausíveis e que vão amarrar o assunto melhor, ele traz para o item A e compõe o item A. Depois a banca diz quais são as premissas do programa, ou seja, o que o programa tem que ter. Aí você, veja só, muita gente começa a tratar deste assunto aqui como se fosse assunto geral, mas se você prestar bem atenção, ele está te cobrando, não é? Características, por exemplo, de um programa de gestão por competências. Quando você monta um curso de capacitação que tem vamos dizer assim, essa visão, que tem esse recorte, tá bom? As etapas do programa. Aí tá. Só que a banca diz que ela quer, aqui que está, ó, que eu falei com vocês, que as discursivas de hoje herdam parte do que aconteceu em 2015, 2016 e 2017. Né? O que acontece? A banca quer que essa resposta ela seja totalmente compreensível pelo chefe que vai contratar este curso. E aí é que tá. Você tem o tecnicismo, que é a parte deste conhecimento administrativo, e você precisa apresentar essa questão técnica, traduzir essa questão técnica e trabalhar cenários, né? A banca quer isso de você. E é exatamente isso que eu venho falando para vocês. Hoje, gente, quando a gente resolve fazer uma análise do que pode acontecer, vamos supor que aqui eu ainda não tenho edital, volto a dizer, e eu vou analisar o que vai acontecer com o TJ, tá certo? TJCE. Então, o que poderia acontecer com a discursiva? Né? Se eu pegar a tradição da FGV, tradição, eu pego tribunais de justiça, certo? Da FGV, e eu pego a última prova, né, do TJCE, eu vou encontrar aqui uma tradição de questões de conhecimento específico. Por exemplo, o pessoal que vai fazer para analista judiciário, que vai fazer para oficial de justiça, por exemplo, em termos de FGV, estudar bastante a seara penal, não é? Estudar o CP, estudar o CPP, tá bom? De certo modo também, né? Estudar o Código Civil, tá certo? Ou o Código de Processo Civil. Você tem que ter o conhecimento dessas áreas, a área mais processual, que a FGV sempre se interessou. Deixa eu pegar o histórico dos tribunais de justiça. Se eu pego a parte dos técnicos ou das áreas administrativas, por exemplo, né, a banca gosta muito da parte de administração geral também, e gosta muito de direito administrativo. Então eu estou pegando aqui a tradição para tribunais de justiça. Mas vamos nos lembrar, gente, que essa tradição para tribunais de justiça já tem um tempinho bem bom, né? Tem um tempinho bem bom que ela não faz provas para tribunais de justiça que tenham discursivas, tá certo? A última que você está vendo é essa aqui de 2015. Se eu pegar o TJCE, eu também vou encontrar algo muito parecido com esse cenário aqui no último concurso que foi feito pelo CESP. Lembram? Tudo bem. Se eu pensar a FGV nas suas últimas questões, vou pegar aqui, ó, defensoria, prova da defensoria, que eu trouxe como exemplo, tá, para vocês. O que tem acontecido com a FGV nas suas últimas questões, isso independentemente de Tribunal de Justiça, qualquer concurso que seja. Ela tem trazido uma prova, veja só, em que ela traz um assunto atual dentro da sua área.
Não é só atualidade por atualidades, é um assunto que tem implicação na sua área. Ou que ela cria uma história relacionada à Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem um projeto voltado para atendimento à população de rua, que é um projeto móvel, tá? Um projeto multidisciplinar, por exemplo. E a banca quer que você expresse sua opinião acerca desse projeto. Mas ela não quer só que você expresse sua opinião se o projeto é bom ou se é ruim, não é? E fique dando argumentos assim aleatórios, não. Ela quer que você dê argumentos entre as especificidades que são próprios, pertinentes da atuação da defensoria. Ou seja, ela está te cobrando competência. Tá bom? Então, de certo modo, é em cima disso aqui que provavelmente vai vir a sua discursiva do TJCE. A banca vai jogar algum assunto que seja muito atual na sua área, e vai te cobrar algum conteúdo, certo? Ela vai querer uma mistura entre uma redação comum e a apresentação de argumentos fundamentados em conteúdos que você estudou para o concurso, tá bom? É difícil? Não é difícil. Tem que se preparar? Tem que se preparar. Então, aqui no curso, no Turma de Redação, a nossa primeira proposta é exatamente atacar isso aqui, este modelo, que eu acho mais difícil. O edital saindo. Houve algum tipo de modificação que eu tenho aqui? Mexer na estrutura do curso? Vamos mexer. Tá bom? Vamos mexer. Então, essa aqui é a parte mais importante. Eu considero este modelo aqui o mais adequado para se trabalhar no momento, porque se ela traz um modelo mais simples, boa, tu já está preparado para o pior, vai fazer o mais simples com os pés nas costas, tá certo? Então, essa é a questão, tá, gente? Grande abraço para vocês. A gente finaliza aqui nossas primeiras dicas e no Turma de Redação a gente vai seguir o nosso estudo aí para o TJCE de forma antecipada, para que a gente possa colocar vocês cada vez mais com contato, né, em cima com contato com este universo desta banca, tá? Grande abraço e boa temporada de estudo para todos.